trabalho com massa intermediária, farinha, açúcar, sal, fermento, óleo, azeite, a massa não está ficando crocante. Se eu acrescentar banha, manteiga, posso ter um resultado melhor? Vamos entender quais são os tipos de crocância que existem, tá? Você tem uma crocância do biscoito. Biscoito, ele é crocante porque ele perdeu completamente a água. Ao perder completamente a água, ele foi ficando seco e se tornou crocante. Você tem uma crocância, por exemplo, da batata frita. A batata frita, aquela crocância superficial dela é da reação de Maillard, ela é muito higroscópica, vacilou, ela perde aquela crocância. Aquilo ali é um tipo de crocância mais desejada para pizza. E nós temos um outro tipo de crocância, que é uma crocância provocada pela elevação da temperatura. Por exemplo, quando você queima alguma coisa, quando você sobe muito a temperatura. Por exemplo, a carne do porco, a pururuca, que tem ali o colágeno, quando ele expande em alta temperatura, você tem um crocante diferente, que é um crocante porque a estrutura mudou e o resultado mudou. No caso da sua massa, para você conseguir ela crocante, para você conseguir ela mais crocante, basicamente é assim: quanto mais cedo você colocar o óleo, mais dificilmente você vai conseguir uma crocância do glúten, da proteína, e mais possivelmente você consegue a crocância do efeito biscoito. Aí você vai ter que alongar o tempo de forno, assar ela durante mais tempo, por exemplo. Se você fizer a massa bem fina e você jogar ela direto no forno, ou ela bem fina e você pré-assar bem fina, eu tô falando 190 a 220 gramas num disco de 35, 36 centímetros. Se você jogar ele num forno que o lastro tá quente, você também vai conseguir uma crocância, que é como se fosse um misto entre essa crocância do glúten e a crocância do amido. Se você jogar ela numa temperatura muito alta, você vai ter o vapor de água saindo muito rápido com a ajuda de algumas gorduras e a reação de Maillard pegando. Você vai ter aquela crocância superficial da sua massa e por dentro ela tá mais macia. Só que para conseguir isso, a sua massa tem que estar bem desenvolvida de glúten, porque essa crocância superficial é principalmente proteína, glúten, tá? O que eu diria para você é o azeite ou a banha ou sei lá, vai deixar a sua massa mais para mole e macia se você colocar logo no começo do processo de batida, vai deixar a sua massa mais para crocante, mais para desenvolvida se você colocar depois de bater muito mesmo, bastante, de preferência numa masseira espiral ou numa forcela ou coisas na basculante não é tão interessante. A temperatura mais alta vai ajudar a favorecer a crocância. Ah, mas eu quero uma temperatura mais baixa. Um longo período de forno vai favorecer a crocância. Como eu disse, a crocância tem muitos motivos, muitos jeitos. Por exemplo, se você comer Pizza Hut, ela é crocante por baixo e perto da borda, mas é porque eles colocam óleo na forma. Então é um tipo de crocância como se fosse uma crocância frita. Não é a mesma crocância que a napolitana, que é uma crocância por variação de temperatura e evaporação. São coisas diferentes. Em linhas gerais, para você conseguir uma massa mais crocante, mais fina, mais fácil ser crocante. Um forno mais quente, mais fácil ser crocante. Gorduras colocadas no final do processo de batida, mais fácil dela ficar crocante, tá? Esses são os princípios fundamentais para você conseguir crocância. Só vai depender um pouco mais do estilo de crocância que você quer. E lembrando que se a massa ficar muito tempo no forno desidratando, ela vai ficar crocante também, igual fazer torrada. Torrada é crocante, você deixa lá no forno lá milhando, ela fica crocante. Muito tempo no forno desidratando também vai ficar crocante. E como eu não sei qual é o seu estilo de pizza, eu também fico sem poder ajudar muito. Mas quando eu dou consultoria, por exemplo, você manda fotos pra mim, eu vejo qual que é a sua pegada, qual que é o seu estilo, você me passa a sua receita, talvez mudar um equipamento ou não, talvez é mudar um processo, talvez é mudar um modo que a massa é feita, tudo isso é possível consertar, tá bom? Fica tranquilo. Obrigado por tudo, valeu para quem acompanhou até aqui. Você que está assistindo o vídeo pode colocar suas perguntas e a gente vai respondendo depois. Grande abraço para vocês, eu sou o mestre Maurício Braga, valeu.